O cânon bíblico é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema de hoje foi sugerido pelo meu amigo de infância, Fagner, uma pessoa que eu muito amo e respeito, também aprendo com ele. Inclusive, ele sempre compartilha conteúdos, links, informações, a quais tem muito me edificado. Então, Fagner, muito obrigado pelo seu apoio que você tem me dado. Você não sabe a sua importância na minha vida. Então, a origem do cânon bíblico. O que seria o cânon bíblico? Você já ouviu falar na palavra cânon? Então veja só, é a coleção de textos sagrados, as quais têm a tradição religiosa que também são consideradas a palavra de Deus. Então a formação do cânon bíblico, ele durou um longo processo para se desenvolver, para ter o seu reconhecimento pela igreja, podemos falar que essa expressão, ao longo de séculos, para ter a sua formação e ter o seu reconhecimento. A Bíblia, como temos assim catalogada, para chegar aqui você não sabe o quanto houve sofrimentos, concílios, reuniões, desavenças, enfim, muitas coisas aconteceram para que chegássemos neste estágio. Então, Deus ele que determinou a canonicidade pela sua inspiração, pois a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. O povo foi guiado pelo Espírito Santo, o qual reconheceu e compilou como autoritários os livros aos quais as pessoas escreviam, pois o Espírito Santo é que podemos dizer que deu o veredito, podemos dizer assim. Então a igreja teve esse reconhecimento porque as pessoas estavam perdidas em quem deveriam crer, determinar como regras de fé e prática, até chegar na Bíblia evangélica, protestante ou judaica. Foi um longo processo para chegar nessas informações, as quais eu estou passando para você aqui em questão de minutos, pois o assunto é muito vasto, demandaria horas ou até semanas, mas meu conhecimento é escasso. Mas por baixo aqui seria 1 a 2 horas, mas não vai ser o caso desse vídeo aqui. É um vídeo só informativo. Então veja só, para você ter uma ideia, os nossos irmãos católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana, definiu o seu cânon completo. Para você ter uma ideia, no Concílio de Hipona, se não me foge a memória, em 393 depois de Cristo. Se eu errei a data, o Simão me perdoe, que é muita informação, mas foi isso mesmo, no Concílio de Hipona, em 393. Então, que constam até hoje na sua Bíblia. Pois a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais do que a protestante. A protestante é 66, então ela tem 7 livros a mais. Então, podemos já responder aqui uma dúvida que as pessoas têm. Irmãos, as pessoas se perguntam, existe uma diferença entre os canones? Sim, existe. A católica e a protestante, a sua lista canônica, podemos dizer que são listas distintas, especialmente no Antigo Testamento. O Novo praticamente é igual. Mas as pessoas também me perguntam se existe diferença. Sim, falei, 7 livros a mais no Antigo Testamento. Mas qual seria a importância do cânon bíblico? Então veja só. A palavra cânon, no grego, significa régua ou vara para medir. Então, nos primeiros séculos, podemos observar que muitos escritores usados por Deus se reuniram às comunidades e aos poucos a igreja foi discernindo quais eram os livros autênticos ou não. Então veja só, existe aqui uma classificação que as pessoas colocam que talvez não seja o seu conhecimento, ou talvez também seja. Tem pessoas leigas, tem pessoas que têm uma vasta formação, mas tem pessoas também que são autodidatas. Autodidatas, estuda sozinho. Dei uma pausa aqui, irmãos, porque está tendo queda de energia aqui, então a luz apagou, por isso que eu dei uma pausa. Então veja só, então quais seriam essas palavras? Livros canônicos. O que seria um livro canônico? É reconhecido, inspirado por todas as tradições cristãs ou judaico-cristãs, podemos dizer assim. Por exemplo, existem 39 livros no Antigo Testamento da Bíblia protestante. A Bíblia católica tem 7 livros a mais, daqui a pouco vou citar o nome desses 7 livros. Também existe, podemos falar, 27 livros no Novo Testamento. Já em termos de Novo Testamento, a Bíblia evangélica e católica são praticamente iguais, só divergem, são distintas no Antigo Testamento. Também a judaica também é um pouco diferente da Bíblia habitual que temos em nossas mãos, que seja católica ou evangélica. Existem livros canônicos, feito eu falei, reconhecidos e inspirados pelas tradições cristãs ou judaicos cristãs, mas podemos dizer cristãs, que os judeus eles divergem um pouco da nossa questão de interpretação, formação do cânon. Então veja só, são livros canônicos. Também tem os livros deuterocanônicos no Antigo Testamento, que é aceito pela Igreja Católica Ortodoxa. Então veja só. E também tem muitos livros que foram rejeitados pelos judeus
e pelos protestantes de diversas denominações. Podemos falar assim, quais seriam esses livros a mais? O livro de Tobias, Judeu, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e também acréscimos que tem no livro de Esther e Daniel. Também existem livros apócrifos, que são judaicos, e livros apócrifos, que são cristãos. Os judaicos, por exemplo, de Enoque, e o 3º e 4º, Esdras. E os cristãos, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, enfim, existe uma gama de livros apócrifos, que é considerado livros apócrifos judaicos, como de Enoque, e livros apócrifos cristãos, como de Tomé, Pedro, o proto-evangelho de Mateus, se não me foge a memória, enfim, é uma gama de livros. Eu já leio, irmãos, as pessoas me perguntam, li alguns, outros eu não tive recurso ainda para comprar, vou comprar, outros eu já li, que pessoas me emprestaram em PDF, que eu não gosto de ler muito em PDF, leio, mas eu prefiro o livro normal, abrir o livro, então o marcador ali para mim é muito mais prazeroso. Acho que pessoas também pensam assim, outros também não pensam. Mas, enfim, então existem os livros canônicos, feito eu já falei para vocês, os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos, que são livros que são rejeitados, não podemos descartar esses livros porque tem informações preciosíssimas, ou seja, as pessoas que perguntam várias coisas para mim, mas uma grande observação que eu não poderia deixar de falar aqui. Então os livros eles podem trazer um valor histórico e espiritual, mesmo não fazendo parte do cânon. Por exemplo, na nossa Bíblia que temos a epístola ou o livro de Judas faz menção ao livro de Enoque. E Enoque é um livro considerado apócrifo. Então veja, ela faz menção. O apóstolo Paulo fez menções de escritores da época, pseudos pensadores, filósofos, vamos dizer assim. Não eram homens cristãos, mas o apóstolo Paulo pegou. Então existem verdades históricas e também coisas de cunho espiritual, podemos dizer assim, sem generalizar. Temos que ter o bom senso. Eu sei que os amados irmãos estão compreendendo acerca do que eu vos falo. Então veja só, então em resumo, podemos dizer que a Bíblia judaica, a Taná, normalmente, ela tem um Antigo Testamento sem o Novo. Já a católica e a protestante tem praticamente a quantidade de livros iguais no Novo Testamento, que é 27, no Antigo, 39, na versão da Bíblia protestante, e a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais, esse que eu vos citei, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, e Baruque, 1º e 2º Macabeus e acréscimos gregos, podemos dizer assim, ou acréscimos, melhor falando, no livro de Esther e Daniel. Então, muitas pessoas perguntam, então existe um cânon melhor que o outro? Eu não posso dizer, irmãos, porque isso depende muito de questões interpretativas. Feito eu vos falei, para a Bíblia chegar nesse estágio aqui, existem vários concílios, várias reuniões e pessoas determinaram, mas entraram em comum acordo. E hoje nós cremos porque estão aqui, mas não podemos descartar a questão de outros livros, porque veja só, observamos que o cânon não foi uma unanimidade, foi um processo de escolha ao longo dos séculos que resultou em diferentes listas de livros. Se você estudar sobre os concílios, você vai ver que é a coerência em minhas palavras. Então, o que é que determina para você gostar de certo cânon, quer seja judaico, quer seja cristão, na Igreja Católica Evangélica, né, diverge um pouco acerca dos 7 livros a mais que eu vos falei, mas na questão do cânon, tem a influência histórica, diferença das doutrinas, das tradição e aceitação, então tudo isso é levado em conta. Não quer dizer porque discordamos da Igreja Católica em alguns pontos em questões teológicas, que não aprendemos com os seus livros, como também eles aprendem com o nosso, como também aprendemos com os judeus, enfim. É uma gama de aprendizagem, sempre estamos em processo de evolução de aprendizagem. Então, eu aconselho que se você puder, leia todos, adquira todos. Eu pretendo adquirir todos os livros apócrifos ao longo dos dias, vou trabalhar, me esforçar, me privar, temos que se privar para conseguir muitas coisas, para conseguir aquilo que almejamos, né, irmão? E bom é ter conhecimento, pesquisar, estudar, para não ser, só vai pelo que as pessoas falam. Não, estude, leia. Tem livros meus aqui que eu já li quase 10 vezes, outro 4, outro 5, aqui eu já li todos, com exceção de 4 livros, já estou lendo um, faltam 3, mas veja, e fora os livros que eu pego com amigos meus, irmãos da igreja, eu sempre estou estudando, enfim, é um processo que não é fácil, o processo da aprendizagem. Então esse tema, a origem do cânon bíblico, sugerido por Fagner, é um tema muito sugestivo, é um tema profundo, então aqui eu trouxe um resumo, para que você entenda que existem livros canônicos e existem livros deuterocanônicos, alguns que foram rejeitados pelos judeus e protestantes, como por exemplo, né, tem a questão de livros apócrifos também, apócrifos judaicos, podemos usar a expressão apócrifos cristãos,
É a questão dos concílios que determinaram pela influência histórica, diferença das doutrinas, tradições e aceitação. E a lista de livros é diferente sim, mas, feito eu vos falei aqui, então existe um cânon melhor que outro, não vou dizer que existe um melhor que outro, existem pontos de vista interpretativos diferentes, as quais umas pessoas seguem uma lista de cânon, outros seguem outra lista, mas que podemos absorver. Então espero ter ajudado você. Então o que seria o cânon bíblico? É a coleção de textos sagrados da tradição religiosa considerada a palavra de Deus que ao longo dos séculos, não foi um e nem dois, foram vários séculos, para ter a sua formação e reconhecimento, livros que foram inspirados por Deus, outros as pessoas consideram que não, mas boa parte dos livros foram inspirados por Deus, pois toda a escritura é inspirada. Os pais da igreja decidiram pôr alguns livros na sua lista, outros não, por questões interpretativas, que eu vos falei, mas eu vos falei, se for possível ler esses livros, se for possível adquirir esses livros, cresça na graça e no conhecimento, como diz em Oséias, se não me foge a memória, Oséias 6,3, que diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a palavra de Deus é um mar, um oceano muito profundo, quanto mais você mergulha, mais você vai vendo que não encontra seu fim, porque a palavra de Deus é infinita. Eu vos falei, foi apenas uma reflexão acerca do assunto, mas esse assunto é muito vasto, muito polêmico, tem causado muitos debates entre as pessoas, não só no meio acadêmico, mas também entre os autodidatas. Então é um tema muito sugestivo. Então eu aconselho você estude mais acerca do cânon bíblico e você vai ver que o meu conhecimento é escasso. Porém, existem pessoas que estão anos-luz na minha frente que tem muitas coisas para passar para você e informações mais precisas do que essa, as quais eu citei aqui nesse vídeo. Então, eu espero ter ajudado vocês. Qual seria o vídeo que você quer ver aqui abordado no canal? Apesar de termos playlists com temas abordados aqui, fica fácil para você localizar os temas e aprender um pouco da palavra do Senhor. Mas se você ainda não viu o tema, ou se viu o tema e ficou com alguma dúvida, deixe na barra de comentários, que será um prazer te atender. Um forte abraço, que Deus te abençoe.